Capítulo 2. Reinando em vida. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Se lêssemos a palavra de Deus como ela realmente é, a maioria de nós seria dramaticamente diferente. Às vezes nosso maior desafio é simplesmente crer em sua palavra acima das condições existentes. Se as coisas não estão favoráveis neste momento, saiba que podem mudar. As circunstâncias não são finais. A única coisa que absolutamente nunca muda é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse há muitos anos: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." Lucas 21:33. Olhe para cima e observe o sol que tem dado a luz e calor ao nosso planeta, enquanto o homem tem estado aqui. Ele passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Nosso Pai Todo-Poderoso declara: "Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra." Jeremias 1:12. Note que ele está pronto. Quando ele irá se cumprir? É simples, quando alguém acreditar nele. Jesus afirma que tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Então vamos crer implacavelmente. Fomos feitos para reinar nesta vida. Nos próximos 4 capítulos, iremos explorar e desenvolver uma verdade extremamente importante, uma verdade vital para a nossa busca por terminar a corrida como crentes implacáveis. Talvez pareça que estamos saindo um pouco do assunto, mas confie em mim, garanto que tudo isso colaborará para nos ajudar a completar nossa jornada. Com isso em mente, vamos examinar uma das escrituras mais potentes no Novo Testamento. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Examine cuidadosamente a frase reinarão em vida. Eu e você, como filhos de Deus, reinaremos como reis e rainhas. Essas palavras não são meramente do homem, pois sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Portanto, Deus está literalmente dizendo que iremos reinar em vida pelo poder de seu Filho. Note que ele não diz: "Vocês reinarão no céu um dia", ou "Vocês reinarão na próxima vida." Não. Ele decreta claramente que reinaremos nesta vida como reis e rainhas através de Cristo. Uma das primeiras definições de rei ou rainha que encontrei foi: aquele que é supremo ou preeminente em uma esfera particular. A palavra reino é definida como domínio ou ampla influência. Reinar como um rei ou rainha é ter domínio supremo e influência sobre uma esfera particular. Em que esfera devemos ser soberanos e sem iguais? Na esfera da vida. Em outras palavras, a vida nesta terra não deve nos superar, devemos governá-la. Essa é a palavra de Deus, sua promessa para nós. Encorajo você a afirmá-la em seu coração. O discurso padrão. Considere o discurso padrão que temos escutado durante anos. Quando as coisas ficam difíceis, desfavoráveis, prejudiciais ou até ameaçadoras, pessoas bem-intencionadas declaram que Deus está no controle. Essa declaração indica que há razão para lutar contra a oposição, porque Deus, por sua boa e amável natureza, de alguma forma irá causar o bem a partir da adversidade, já que Ele é aquele que controla todas as coisas. A verdade é que Deus nos coloca no controle. Antes de fechar este livro, ouça-me. Em Salmos lemos: "Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem." Salmo 115:16. A mensagem é a seguinte: os altos céus são para Deus, mas ele nos coloca a cargo da terra. Quem é responsável pela terra? Nós. O Deus Todo-Poderoso é o Criador soberano e fez a escolha soberana de dar ao homem o governo da terra. Se Deus tivesse retido o controle sobre a terra, como muitos acreditam, então quando Adão começou a levar o fruto proibido em direção à sua boca, Deus teria intervido e o impedido. O que você está fazendo, Adão?
Deus teria exclamado. Você não sabe das consequências disso que você está prestes a fazer? Não sabe que dor, sofrimento, enfermidade, fome, pobreza, morte, roubo e muito mais virão a você e aos seus descendentes? Sem mencionar os terremotos, tornados, vulcões, epidemias, secas e o perigo dos animais selvagens. Você não compreende que toda a natureza adquirirá um estado corruptível? E mais importante, que terei de enviar meu único filho para sofrer uma morte terrível, a fim de redimir a humanidade de volta para mim? Porém, Deus não impediu Adão, porque legou a terra à humanidade. Nosso Criador amado não é como muitos que dão autoridade e depois a tomam de volta, se não gostam da forma como está sendo conduzida. Quando Deus dá algo, é um presente permanente. Assim diz sua palavra, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Alguns podem se opor dizendo, mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24, 1. Em resposta a esse argumento, deixe-me relatar algo que tem sucedido com minha família durante os últimos anos. Um tempo atrás, a mãe de Lisa, Shirley, que tem cerca de 60 anos de idade, estava vivendo sozinha num apartamento na Flórida, sem nenhum parente por perto. Lisa e eu queríamos muito que ela estivesse perto da nossa família. E certo dia, Lisa notou que havia algumas casas à venda a menos de 5 minutos de distância da nossa. Eram perfeitas. Então propusemos a Shirley que comprássemos uma daquelas casas e que ela se juntasse à nossa equipe na Message International. Com alegria, ela aceitou. Compramos a casa e, para que ela se sentisse independente, decidimos cobrar um valor de aluguel todo mês. Faz cerca de 2 anos desde que ela se mudou e está florescendo em todas as áreas de sua vida. Em todo esse tempo, como dono, não lhe disse como decorar sua casa ou arrumar seus móveis. Não lhe disse como cuidar das tarefas da casa, o que cozinhar para o café da manhã, almoço ou jantar. Nem mesmo quais eletrodomésticos comprar. A mãe de Lisa é responsável pelas operações do dia a dia. Eu sou o dono daquela casa. Tenho o título da propriedade, mas deixei-as em suas mãos para que ela gerencie a propriedade como bem desejar. Ela pode pedir ajuda a qualquer hora, mas não irei interferir em nada se ela não pedir. Da mesma forma, a terra é do Senhor. Ele é o dono, mas a concedeu à humanidade. Veja o que ele disse quando nos criou e nos deu nossa casa. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitas filhos e espalhem por toda a terra e a dominem. Gênesis 1, 27 e 28. Deus nos deixa no controle da sua grande casa, você e eu. Não Deus, somos responsáveis pela maneira como a vida é conduzida neste planeta. Um novo proprietário. O grande problema surgiu no Jardim do Éden, quando o diabo usou a serpente para convencer Adão e Eva a desobedecer a Deus e a acreditar em sua mentira. Uma vez feito isso, nos entregamos a um novo proprietário da terra, cujo nome é Satanás. Não apenas nos entregamos, mas também tudo aquilo que estava sob nosso domínio. Todos os descendentes da humanidade, assim como a natureza, agora estão sob o manejo do maligno. Essa mudança de proprietário explica o encontro que aconteceu mais tarde entre Jesus e Satanás. O diabo levou Jesus ao topo de um monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Lucas 4:6. Quando todos os reinos do mundo foram dados ao diabo, isso aconteceu no Jardim do Éden, milhares de anos antes, quando Adão desistiu do direito de governar a terra que Deus havia confiado a ele. O que Deus havia dado ao homem agora estava nas mãos de seu inimigo mortal. Por isso é que as Escrituras nos dizem: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. O plano da retomada.
Deus desejava colocar de volta nas mãos do homem aquilo a que Adão havia renunciado. No entanto, ele não podia vir em forma de divindade e simplesmente arrebatá-la de volta, porque ele não toma a autoridade dada. E Adão havia oficialmente a entregado. Um homem a perdeu, então um homem teria que restaurá-la. É por isso que Jesus teve de vir como Filho do Homem. Ele nasceu de uma mulher, o que o tornou 100% humano, e foi gerado pelo Espírito Santo, o que o fazia ser 100% Deus, e então livre da maldição do pecado. Entretanto, nós sabemos claramente que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Mesmo sendo Deus, ele deixou sua divindade de lado e andou na terra como um homem. Jesus viveu perfeitamente obediente ao Pai. Por causa da sua inocência e de seu sacrifício voluntário na cruz, ele pôde tomar de volta, através do seu próprio sangue, o que Adão havia perdido. As Escrituras dizem que, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. A partir disso, ele resgatou a autoridade a que Adão havia renunciado. É por isso que ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Um dia ele voltará e restaurará a natureza como era antes da queda de Adão no jardim do Éden, como o apóstolo Paulo escreveu. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. A natureza ainda está sujeita à fragilidade. Nossos corpos físicos ainda envelhecem e morrem. O mundo físico é corruptível e arruinável. Feras selvagens ainda caçam e comem animais mais fracos. As cobras ainda possuem veneno vil. As doenças ainda correm desenfreadamente e furacões e tornados ainda causam destruição. No entanto, existe alguém que tem autoridade sobre isso e pode mudar tudo. Esse alguém é Cristo. Quem é Cristo? Então a questão é: quem é Cristo? É aqui onde uma mente não renovada pode se confundir. Quando muitos falam sobre Cristo, pensam somente em Jesus Cristo, como se Cristo fosse um sobrenome dele. Essas pessoas não pensam em ninguém mais além do nosso grande rei, que morreu na cruz e ressuscitou. Sim, o nome Cristo refere-se ao nosso Senhor e Salvador. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus. Paulo nos diz: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Nós cristãos, juntos, somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte vital do corpo. Jesus é a cabeça, nós o corpo. Simples assim. Individualmente, temos uma cabeça acima dos ombros, mas também possuímos 2 mãos, 2 pés, 2 joelhos, 2 braços, um tórax, um estômago, um fígado, 2 rins, entre outros. Quando você pensa sobre si mesmo, você pensa em sua cabeça como algo separado do seu corpo? Você chamaria a sua cabeça de um nome próprio e o seu corpo de outro diferente? Claro que não. Você, um ser, uma pessoa. Se você cortasse minha cabeça, se referiria a ela como John Bevere. Se minha cabeça estivesse momentaneamente escondida e vocês vissem apenas meu corpo, se referiria a ele como John Bevere. Minha cabeça e seu corpo são um só. Do mesmo modo, a cabeça de Cristo e seu corpo são um. Jesus é a cabeça e nós somos diferentes partes do corpo. Então somos um em Cristo. Então, quando lemos Cristo no Novo Testamento, precisamos ver não apenas aquele que morreu na cruz, mas também a nós mesmos. É por isso que as Escrituras declaram: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Hebreus 2:11. Jesus mesmo orou: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. João 17, 20 e 21. Você é um com Jesus, literalmente um.
Para que você fique tranquilo e não pense que estou apresentando versículos fora do contexto, permita-me compartilhar outros que irão afirmar sua fé e seu entendimento sobre esse princípio. Peço para que você leia cuidadosamente e pondere esses versículos como se nunca os tivesse lido ou escutado. Pedro diz que nascemos de novo pela palavra de Deus para que possamos ser participantes da natureza divina. 1 Pedro 1:23 e 2 Pedro 1:4. A palavra natureza é definida como as qualidades inatas ou essenciais ao caráter de uma pessoa. Você e eu temos as mesmas qualidades essenciais de Jesus. Assim como minha mão possui a mesma composição genética que a minha cabeça, porque eu sou um ser humano e não dois. O apóstolo João escreveu: todos recebemos de sua plenitude. João 1,16. Você prestou atenção na palavra plenitude? Quando juntamos as palavras de João às de Pedro, descobrimos que recebemos a plenitude de Cristo com as suas qualidades essenciais e sua composição genética espiritual. Mais tarde, em sua primeira epístola, João escreve: porque neste mundo somos como ele, Jesus. 1 João 4,17. Ele não se refere à próxima vida nessa passagem. Não. Ele usa o tempo verbal do presente. Somos como Jesus. Agora, hoje. Paulo escreve: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15. A maneira como ele declara isso implica que esse conhecimento deveria ser básico. Você está por dentro dessa realidade elementar? Nós, como igreja, acreditamos nessas palavras? A autoridade de Cristo. Agora que sabemos que estamos incluídos quando ouvimos a palavra de Cristo, veremos o que essa relação significa no nível do poder e autoridade que temos nele. Em sua carta aos Efésios, Paulo orou ardentemente para que todos os seguidores de Cristo pudessem compreender a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Efésios 1:19. Que palavras, que magnitude! Você concorda que o Senhor da Glória tem imensurável e ilimitado poder? Você afirma que esse poder ultrapassa qualquer grandeza e autoridade no universo? Tenho a certeza de que você apoia essa asserção sem hesitar. Entretanto, você diria o mesmo sobre si mesmo? Você realmente acreditaria nisso? Se não, você inadvertidamente se separou do corpo de Cristo. Você é parte de um corpo diferente? Você não é parte de Cristo, membro de seu corpo? Talvez você esteja pensando: John Bevere, agora você está indo longe demais. Mas será que estou? Para provar que não, veja como continua o versículo de Efésios. A incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 1:19. Paulo estava fazendo referência a nós. Por quê? Como crentes em Cristo, somos parte de Cristo. Então, temos o mesmo poder que Cristo. Porque neste mundo somos como Ele. Você permite que isso seja absorvido em seu coração? Continuemos a examinar a oração de Paulo por nós em Efésios. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1:19 e 20. Você crê que o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou da morte e agora está sentado no mais alto lugar da autoridade? Se você é um cristão autêntico, realmente crê. Mas você acredita em tudo isso a respeito de si mesmo? Possivelmente, a maioria dos crentes não se vê sob essa ótica. Porém, Paulo diz: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 3 e 4. Note que essa passagem não se refere ao ato do batismo em águas, mas à nossa imersão no corpo de Cristo pelo Espírito de Deus quando nascemos de novo. Veja 1 Coríntios 12, 13. Nós somos o corpo de Cristo. Portanto, no momento em que mergulhamos nele, nossa história foi mudada.
morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitados com ele, e, como novos seres, vivemos com ele. Novamente, porque neste mundo somos como ele. Estamos em Cristo, somos seu corpo, somos um com ele. De acordo com Efésios 1:20, estamos em uma posição de autoridade, porque somos parte de Cristo. Na verdade, essa é a posição mais alta de autoridade no universo, com exceção da de Deus Pai. Jesus disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra." Mateus 28:18. Paulo continua: "Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na de que há de vir." Efésios 1:21. Você acredita que o Senhor Jesus está sentado acima de toda autoridade e poder desse mundo e do universo? Como cristão, você com certeza crê, mas pergunto novamente, você acredita nisso a respeito de si mesmo? Talvez você não seja sob essa ótica. É possível que você não creia nessa realidade. Se for assim, mais uma vez você se separou de Cristo em uma forma de pensar. Você faz parte de um corpo diferente? Não, você faz parte de Cristo. Estamos todos em Cristo, somos o seu corpo. Veja com atenção como Paulo confirma isso. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1:22 e 23. Somos seu corpo, plenitude de Cristo, completamente um com ele. Paulo declara que todas as coisas estão debaixo de seus pés. Se você é o dedinho do pé do corpo, ainda assim está acima de todo poder e domínio nessa terra e abaixo dela. Em Cristo, nossa autoridade foi restaurada e se tornou maior do que a renunciada por Adão. É possível que Deus tenha previsto que teríamos dificuldade em alcançar a magnitude dessa realidade. Então ele inspirou Paulo a tornar isso claro no 2º capítulo de Efésios. Ele não queria deixar dúvidas. Lembre-se de que os capítulos e versículos foram adicionados depois. Essa é uma carta única, um pensamento contínuo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. A cabeça não é separada do corpo. Estamos juntos, sentados em um lugar de autoridade e poder na esfera celestial. Em outras palavras, estamos numa esfera acima de todas as forças deste mundo. Na verdade, muito acima. Não há nenhum espírito demoníaco, anjo caído, nem mesmo o próprio Satanás com autoridade sobre a nossa. Reinamos de forma suprema devido à nossa posição e à autoridade em Cristo. Aleluia! Reine em vida. À luz do que foi ressaltado, vamos analisar novamente o versículo citado anteriormente. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Por um momento, foque na frase reinar em vida através de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, fomos feitos para governar sobre e contra toda oposição à vida e às coisas de Deus. Já que somos os que foram feitos para governar aqui na terra, se as coisas derem errado, é porque não estamos executando nossa autoridade. Muitos anos atrás, meu pastor anunciou à nossa grande congregação que eu estaria iniciando no ministério de pregação da palavra. Alguns dias depois, um ministro mais velho se aproximou de minha esposa e disse-lhe: "Lisa, tenho uma palavra de Deus para seu esposo." Éramos muito jovens e desesperados para crescer e aprender, como ainda somos. Lisa respondeu: "Diga-me a palavra e eu irei passá-la para John." O ministro mais velho disse: "Diga ao John que se ele não andar na autoridade dada por Deus, outra pessoa irá tomá-la e usá-la contra ele." Quando Lisa me disse aquelas palavras, elas encravaram em meu coração como um sabre de luz, e eu testemunhei ao longo dos anos o quanto elas eram verdadeiras, não só para mim, mas para qualquer outro que está em Cristo. Entristeço-me quando vejo muitos
que verdadeiramente amam a Deus, mas não são guiados e controlados por forças e situações contrárias. Nosso Senhor Jesus pagou um preço tão alto para libertá-los, mas eles ainda vivem na escravidão. Condições climáticas desfavoráveis, desastres naturais, doenças, influências demoníacas, circunstâncias de oposição, a lista não tem fim. Essas forças controlam e dominam pessoas que realmente são reis e rainhas nesta vida, mas são ignorantes sobre o que são em Cristo. Se você é como esse, que são governados em vez de governarem, tenho boas notícias para lhe dar. Se você levar o coração à palavra de Deus, que trouxemos à luz neste capítulo, sua vida começará a mudar. Agora você conhece o poder e a autoridade que possui para ajudar aqueles que são ignorantes e precisam de ajuda. Agora você pode trazer a vida do reino àqueles que necessitam. O apóstolo João deixou uma forte declaração para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele que afirma que pertence nele, em Jesus, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Jesus já havia feito essa mesma asserção quando disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20:21. Assim como ele reinava, queria que reinássemos. Quando a tempestade veio para destruir Jesus e sua equipe, ele deu uma ordem ao vento e ao mar, e foi obedecido. Quando precisou de comida para as massas, multiplicou o pouco que tinha e alimentou a multidão. E ainda sobrou. Quando não tinha um barco e precisou cruzar o mar, ele andou sobre as águas. Quando faltou vinho no casamento, transformou água em vinho. Fez com que uma figueira secasse a partir de suas palavras. Colocou de volta a orelha de um soldado cortado por uma espada. Ele curou os enfermos, fez os cegos ver e o surdo ouvir, e o paralítico andar. Nenhum desses desafios terrenos foi páreo para aquele que reinava em vida. Os homens inspirados pelo diabo não o intimidaram. Ele sempre tinha uma resposta para cessar suas palavras contrárias em todo confronto. O reino do mal não pôde capturá-lo. Multidões furiosas não puderam empurrá-lo de beira de um monte. Ele simplesmente andou pelo meio delas. As pessoas possuídas por demônios não os assustaram. Ele as libertou. A lista é quase sem fim, porque assim como João resumiu no fim do seu testemunho sobre a vida de Jesus, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos e outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 20, 30, 21 e 25. Jesus Cristo reinou em vida. Ele reinou sobre a oposição e a adversidade. Ele trouxe o céu para a terra. Ele deixou o exemplo para que nós o seguíssemos e espera que façamos ainda mais. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. João 14, 12. Isso nos leva às seguintes indagações lógicas. Como reinamos em vida? De onde vem o poder?